Olá, boa tarde a todos. Eu sou Alessandra, venho de Uberaba, Minas Gerais, para contribuir aqui com esse encontro de pensamento da psicanálise com as religiões, as possíveis formulações religiosas. Ao contrário do pessoal, eu conheço pouco de religião. Eu não conheço muito a Bíblia, mas eu conheço e gosto do pensamento humano e da origem da fé. Quando foi proposto esse tema, foi o que veio na minha cabeça. De onde surgiu a fé do ser humano? Eu venho da cidade que é mundialmente conhecida porque Uberaba foi a cidade que Chico Xavier escolheu para viver. Eu não o conheci em vida pessoalmente, mas a inquietação das pessoas e a movimentação da cidade desde sempre chama muita atenção, porque vem caravanas até hoje, depois de quase 20 anos de sua morte, do mundo todo, para conhecer aquela pessoa simples, a princípio semi-analfabeto. Então, é uma pessoa de referência e líder da religião espírita e que conseguiu movimentar todo mundo num pensamento onde para nós da cidade é algo muito simples, que é um local de acolhimento. Mas acolhimento não é simples. Chico Xavier é um exemplo de figura para nós psicanalistas, porque apesar dele ter sido o maior vendedor de livros do segmento no mundo, ele acolhia as pessoas com a simplicidade de sempre, independente se era caravanas internacionais, nacionais, os mendigos, ele estava lá simplesmente para acolher. E não era só a religião que ele acolhia, ele dava assistencialismo aos mendigos com sopa, acolhia pessoas que esperavam um milagre, acolhiam crianças, cestas básicas, sempre dando uma palavra de consolo e de conforto para a angústia do ser humano. Então foi essa movimentação histórica que até hoje move a cidade, que possui o Museu do Chico Xavier, o lugar onde ele dormia, os livros, a Casa da Prece, e hoje vai gente para simplesmente conhecer o túmulo onde ele está enterrado. Então, por quê? De onde vem isso no ser humano? Essa necessidade de simplesmente estar ao lado de uma figura, né? Ao lado de uma pessoa, simplesmente para falar: não, meu filho, eu te entendo. E até no mundo espiritual, um espírita visitar o túmulo de uma pessoa. E é essa a minha proposta, conhecer a origem da fé, que é o pensamento mais antigo da humanidade. É o estudo mais antigo que se tem, são as formulações religiosas. Ela vem da pré-história, do homem da antiguidade, que surgiu da necessidade de entender os fenômenos da natureza e alguns fatores que aconteciam, que eles não podiam explicar, que seriam as tragédias. Então, o homem da pré-história já possuía angústia, como nós hoje. O homem da pré-história queria uma explicação e desenvolveu então o pensamento mágico, o misticismo, as práticas religiosas e a fé no contexto do ser humano.
E isso foi se ampliando. Então, a boa colheita passou a ser considerado uma gratificação dos deuses. As tempestades podiam ser explicadas por uma ira divina, e as riquezas adquiridas ou então as tragédias podiam ser evitadas através de rituais que os homens foram desenvolvendo e passando de geração em geração até hoje, na contemporaneidade, através dos achados arqueológicos, dos símbolos daquela época que muitas vezes não entendemos, dos estudos científicos que vem sendo estudado já do pensamento científico que Freud já teve para criar uma nova ciência. Antes de falar da criação da psicanálise, eu gostaria também de passar em 1700, que foi a criação da psicologia, porque ela está amplamente associada também a formulações religiosas. A psicologia surgiu da necessidade do ser humano já explicar o comportamento do próprio homem. Qualquer peculiaridade humana, os sonhos, os impulsos, as vivências, necessitava de uma explicação. Então criou-se a psicologia como campo de estudo científico. E o mais interessante que eu consegui vincular com a religião é o próprio símbolo utilizado na psicologia, na psicanálise, que é o tripé, que é o tridente, que é totalmente ligado à religião em diversas áreas, em diversos povos, em diversas culturas e até atualmente tem vários significados. Então ele é uma letra grega que lê-se psi e que tinha um símbolo de força, de poder do círculo solar mágico forte, que era retratado nas lutas medievais. Os gladiadores já utilizavam o tridente como uma arma, né, na guerra deles. E o termo psi também deu origem à palavra psique, que nessa época tinha contexto que era o estudo da alma, daquilo que não é físico. Foi desvinculada essa ideia na modernidade, na nossa atualidade, não sabemos exatamente quando foi desvinculado, porém o termo psi hoje tem várias outras significações, mas acima de tudo sustenta várias ideias. Então o que nós temos que observar, principalmente nas formulações religiosas, assim como o desenvolvimento da humanidade, é que qual cultura estamos falando, qual época, história nós estamos retratando, porque apesar de ser um tema bem controverso em todos os campos de pensamento, a religião e a ciência são campos complementares. Nenhum nem o outro é melhor. Eles se complementam. E vem ao longo da história do homem sendo um dos dois fatores que mais movimentam os seres humanos. Então, continuando ao símbolo da psicologia, no catolicismo, o tridente representa o garfo demoníaco.
No hinduísmo, ela representa Shiva, que é o deus do movimento, da inércia, da movimentação do ser humano, que é a prática da yoga na atualidade. E aí no termo psi também tem outras áreas, que hoje é um campo, é um software, um aplicativo na informática, também é uma unidade de medida que mede a pressão, e ainda o termo psi designa várias profissões, inclusive a de psicanalista. Então, em 1900, Freud vem com a proposta de nova ciência que fosse desvinculada principalmente das áreas que tivesse grande ascensão e que movimentavam a população, que era a política, que era as outras áreas do conhecimento. Ele foca a medicina e foca a psicologia, e quis desvincular também e principalmente das religiões, porque ele já vinha com a premissa da ideia judeu, né? De judeu, ele era convicto, judeu convicto, e já vinha desse sofrimento. Quem viu Freud Além da Alma, ele tinha um problema com o pai dele, porque um ódio interno do pai, porque ele viu o pai não revidar as perseguições que eles sofreram durante toda a vida. Então o povo judeu já vinha de um sofrimento muito grande. Freud não só criou a psicanálise, ele formulou um novo método, com técnica e com teoria, que tem validade até hoje, depois de um século, e é algo que fala das nossas angústias, que parece que não diferem do nosso início do homem pré-histórico, que é algo tanto relativo ao passado quanto relativo ao presente. Então Freud disse que o homem precisa, todos aqui os nossos colegas anteriores citaram o narcisismo humano, né, como algo imprescindível no desenvolvimento da personalidade. Então é um caminho. Ele coloca que o narcisismo é uma dificuldade no caminho da psicanálise, porque o ser humano se identifica o seu narcisismo através desses grupos externos, desses grupos que estão ligados à sociedade. E no contexto da evolução humana, da origem da humanidade, esse pensamento exige a quebra do narcisismo. E ele cita 3 grandes homens que fizeram a quebra das feridas narcísicas, como ele chama, que essa quebra da ferida narcísica é aquilo que ameaçou o ser humano enquanto indivíduo em algum momento. Então, Copérnico foi a primeira quebra dessa ferida, a primeira ferida foi quebrada, onde ele descobriu que a Terra não era o centro do universo, como os seres humanos achavam. Os seres humanos acreditavam que estavam no planeta principal, que eram seres raros, mas não era. O centro do universo é o Sol, e nós somos como outros planetas, e nem é o maior dos planetas. Foi o golpe cosmológico. A segunda ferida narcísica que Freud cita foi
o Darwin, porque o homem acreditava que não precisava se relacionar em comunidade com os animais, porque ele era um ser criado por algo divino, um ser supremo. Então Darwin disse que não só precisamos viver com os animais, mas somos partes da cadeia evolutiva. Somos seres igualmente nesse planeta. Esse foi o golpe biológico. E a terceira ferida narcísica, o próprio Freud se coloca em destaque, onde ele descobriu o inconsciente. Foi citado, eu acho, pela Jéssica. Freud falou: o homem não é senhor de si mesmo. O aparelho mental é algo muito superior, como um labirinto com ideias interligadas, e onde o que comanda essa mente é o inconsciente, é o desconhecido. O homem não tem poder das suas decisões através do consciente. Existem outras duas instâncias que regulam esse aparelho psíquico. Eis então que nasceu o desenvolvimento da psicanálise. E a religião sempre foi um dos grandes conflitos da humanidade. É o que gera muita dúvida, é o que gera esse pensamento mágico, mas também tem outras coisas como políticas, luta pelo poder, ideologias, e que isso também contribuiu para o desenvolvimento do pensamento científico dentro das formulações psicanalíticas. Porque foi após a Primeira Guerra Mundial que começou uma nova clínica da psicanálise. Foi a partir daí que o Freud percebeu que os sonhos trazidos na sua clínica, as angústias trazidas naquele momento, era algo mais real. Vinha da infância, vinha do desejo, mas tem algo real que atormenta o homem, que é a sociedade. Então eu faço, de acordo com a minha leitura sobre Freud, é um pensamento, cada vez que a gente lê Freud, vê alguma coisa, lê qualquer área do conhecimento, a gente tem uma visão diferente. Na hora que relê, a gente tem outra visão. Então, a minha visão do Freud é que ele não nega Deus. Ele nega a apropriação do nome de Deus e a ação do ser humano. Ele fala, ele defende a ciência, mas ele enxerga Deus como um protótipo do Pai. E no livro Futuro de uma Ilusão, ele faz uma citação bem interessante, que é: não, a ciência não é uma ilusão. Ilusão seria acharmos em outro lugar aquilo que ela não poderia nos dar. Então ele cita diretamente a religião, mas ele cita também o comportamento do homem naquele momento que ele estava vivendo, no pós-guerra, no nazismo, que é a ideologia, a perseguição dos judeus. Então, esse pensamento foi bem ampliado no último texto que ele escreveu, já exilado na Inglaterra, com a sua família, sem posses, a queima dos livros em Berlim. Esse contexto histórico, ele escreve Moisés e o monoteísmo, onde ele retrata o homem Moisés
que era judeu, que foi educado pelos egípcios e que era um homem despossuído de lugar. Moisés como um andarilho. Freud não estava retratando outra coisa a não ser aquele momento de horror que ele estava passando, aquele momento de sofrimento, e principalmente da incerteza da vida, porque ele já estava com um estágio terminal com câncer. Então ele estava dando abertura ao novo. Ele estava usando uma forma criativa de grito político, grito social, falando que estava repetindo toda a teoria e a técnica e consolidando para que novas pessoas pudessem surgir com novas formulações, mas que naquele momento a religião era um sofrimento e que o homem precisava dessa figura paterna, de um amor incondicional, de um acolhimento, de um pai que nem tem pai, que é o ser supremo e superior, que vai acabar com as suas angústias. Então a religião, eu creio que hoje na atualidade, e principalmente conversa com a psicanálise, nesse ponto, é a cura pela fé, é a cura pela esperança, é a cura pelo amor, é a cura pela verdade. O paciente que vai com alguma angústia procurar ajuda é porque ele acredita. E a psicanálise tem, assim como as religiões, é guiado extremamente por conduta ética. Não tem manual de como se atender o paciente, assim como não tem manual de como orar. Claro que algumas religiões ditam isso, mas o que vale é aquilo que traz de experiência interna para a pessoa, é aquilo que ela vive com o paciente. O nosso professor Renato Martino, no livro Acolhida em Psicoterapia, que é um livro de 2018, ele fala que as nossas principais transformações e construções o fizemos num lugar onde o outro tinha a segurança do vínculo afetivo do outro. Então, nós podemos pensar o outro, Deus, ou qualquer que seja o ser criador, é mais importante do que a ciência? Não sabemos. Isso vai depender do contexto e da experiência de cada um. Mas eu reafirmo que no meu pensamento são complementares. E deixo aqui para vocês um questionamento para vocês pensarem e sair daqui com essa ideia de que não é rivalidade, ciência e religião, psicanálise e religiosidade. Qual seria mais importante? Um psicanalista, um set analítico, com pacientes trazendo vários conhecimentos, a expansão do pensamento, novos insights. Ou uma mãe que reza pelo anjo da guarda durante uma tempestade abraçada aos filhos. Ou então uma mãe que recebe a carta mediúnica, uma correspondência de um filho que faleceu. Fica aí o pensamento para a gente ir para casa e pensar nas experiências de cada um.